A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos comentarmos a lição da CPAD, a quinta lição, que está intitulada Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós vamos fazer um breve comentário sobre essa lição. E antes disso, eu quero pedir para os irmãos que se inscrevam aí no canal, compartilhem, ajude na divulgação para a gente facilitar a divulgação desse conteúdo, né? Curta aí, dê sua opinião, faça suas perguntas e teremos o maior prazer em respondê-los. Eu sou o evangelista Cleber, somos aqui da cidade de Campina Grande, congregamos na Assembleia de Deus e estamos tentando trabalhar com esse material. Nós vamos trabalhando e o Senhor vai nos abençoando, né? Então nós vamos comentar essa lição da CPAD, a quinta lição. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras. Ou melhor, nós vamos ver essa leitura repartida em 3 livros, né, que são livros contemporâneos, de profetas contemporâneos. Seus personagens são contemporâneos entre si, né? Então a gente vamos ver aqui, está no livro de Esdras, capítulo de número 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 12, e também Zacarias, capítulo de número 4, e o versículo 6 ao versículo de número 10. Como já é de costume, nós não temos o costume de ler a leitura bíblica, porém, ela se faz necessário que você leia em casa para ter uma maior compreensão do assunto que nós vamos discorrer. O texto áureo da nossa lição, ele está registrado em Ageu, capítulo de número 2. Ageu 2, capítulo, versículo 10 e o 18, né? Está escrito assim: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 a 18. A verdade prática diz o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então a verdade prática aqui, ela vai estar falando para nós que a igreja, ela estando sob, debaixo do poder de Deus, ela vai poder cumprir, vai poder cumprir as tarefas que o Senhor lhe ordenou. Então, são inúmeras tarefas. A gente vê e diz assim, a função da igreja é evangelizar. Essa é uma das, Essa é uma das funções da igreja. Então, estando sobre a direção de Deus, todas as funções que o Senhor Jesus ele colocou para a igreja, nós vamos conseguir, como igreja, executar. O objetivo geral, ele diz o seguinte: compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, Os objetivos específicos, o primeiro é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a construir o templo. O segundo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro é explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Então tá aí os objetivos dessa lição,
Então vamos lá, vamos dar continuidade. A nossa introdução, ela diz o seguinte: nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias, né? Então nós vimos aqui, irmãos, que o povo de Deus, né, havia dado início à reconstrução do templo, que eles já estavam fazendo os cultos de adoração ao Senhor, né? E quando as últimas pedras do alicerce elas foram fincadas, né? Eles começaram a celebrar, a fazer uma celebração e adoraram ao Senhor. Porém, os samaritanos e os pós-vizinhos, eles se irritaram com isso. Eles estavam amedrontados, né? Amedrontados e se sentiram ameaçados, né? Porque por isso aí eles começaram a traiçoeiramente armar emboscadas para o povo de Deus. Como? Como era que eles fizeram isso? Eles, segundo um comentário belga, eles contrataram alguns conselheiros para apresentar causas contra Israel ao rei da Pérsia, né? Então, esse período aí, a construção do templo, a obra, ela ficou parada por 15 anos. 15 anos essa obra ficou parada, né? E nesse período o povo foi enfraquecendo na fé, foi enfraquecendo na vontade de trabalhar na obra do Senhor e foi cuidando dos seus próprios afazeres, cuidando das suas próprias casas. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Então o povo, em relação à obra de Deus, o povo perdeu o ânimo, né? Estava sem fé, sem coragem e sem esperança, né? Aí aqui, numa situação dessa, fica evidente que somente a graça de Deus, a misericórdia, a ação de Deus para trazer um ânimo ao povo, né? Foi aí que Deus resolve intervir nessa história. É aí que Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, né? É o que nós vamos ver, esses dois homens de Deus que mudaram o rumo da história através do poder de Deus. O primeiro ponto, ele diz o seguinte: Deus suscita dois profetas, Ageu e Zacarias, né? 1.1. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu e depois Zacarias. Não vieram a convite de líderes. O Deus do céu os enviou. Então, a gente observa aqui que o primeiro que chegou foi Ageu. E a gente vai ver que Ageu é um livro que é muito pouco lido, mas ele tem em suas páginas, tem em suas linhas, em suas palavras poderosas, né? Palavras poderosas para a nossa vida. A gente observa que Ageu veio na ousadia do Espírito Santo de Deus, né? A gente vê que Ageu não vai profetizar apenas para o povo, ele vai profetizar para as maiores lideranças do povo naquela época. Primeiro para Zorobabel, depois para o sacerdote, né? Para o sacerdote Josué. E ele profetiza, não uma profecia mais que gostaria de ouvir, mas naquele momento se tornou uma profecia de ânimo, né? Para que eles pudessem retomar a obra do Senhor. Ali foi também um sentido de correção. Pode ver que as palavras de Ageu, ela traz um sentido de correção para o povo, né? Então a gente vai ver que Ageu, esse profeta, ele também ficou conhecido como o profeta da palavra, né? O profeta que veio com a palavra de Deus. E logo em seguida veio Zacarias, né? Zacarias é conhecido também como o profeta das visões, tanto que o Senhor usa Zacarias para falar
através de uma visão, né? Vamos ver aqui a letra A. Zorobabel, líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento, né? E essa mensagem de encorajamento veio através do profeta Zacarias, né? Que é conhecido também como profeta das visões. Zacarias, no livro em que leva o seu título, o título do seu nome, Zacarias teve 8 visões, né? Então ele ficou conhecido por isso como profeta das visões. E Zacarias teve uma visão também a respeito da obra do Senhor, com uma mensagem para Zorobabel, né? Olha só o conteúdo dessa mensagem. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. Então, a gente estamos vendo aqui que esse castiçal já era o símbolo da obra de Deus. E esse castiçal ele precisava receber um óleo, né? Precisava receber um óleo que as lâmpadas tinha que fluir através de 2 canos, né? 2 canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima, ficava acima, né? O vaso de azeite, por sua vez, recebia um conteúdo das duas oliveiras, né? Então, olha só, o castiçal, ele representa a obra de Deus. As 2 oliveiras aqui representava o sacerdote Josué e o chefe político, o líder político, Zorobabel. Então esses 2 aqui precisavam receber algo de Deus, né? Precisavam receber algo de Deus para que ele continuassem fazendo a obra do Senhor. Porém, a mensagem de Deus para Zorobabel é essa: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Era um recado de Deus afirmando para Zorobabel que pelas próprias forças Zorobabel não ia conseguir concluir aquilo que Deus tinha proposto para ele, aquilo que Deus tinha afirmado para ele. Fica aqui a lição: tudo que nós precisamos fazer para o Senhor não pode ser por nossas forças, porque se for fazer por nossas forças não conseguiremos, vamos falhar. Então é pelo poder de Deus, tudo é pela ação do Senhor, né? Tudo é pela ação do Senhor na nossa vida. É assim que Deus quer que a gente trabalhe. É isso que Deus estava falando, né? Deus estava falando que a força que falta em nós, a gente precisa buscá-la em Deus. Era Deus dizendo: Zorobabel, o que está faltando em você, busca em mim, né? O mesmo recado Deus manda para nós nesses últimos dias. O que está faltando em nós, devemos buscar em Deus, né? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? E Ele promete que sempre estará conosco, né? Então a gente vê o seguinte: a gente precisa observar o cuidado que Deus tem para conosco, né? A gente crê que Deus fala através das visões, Deus fala através de sonhos, mas vale salientar também, irmãos, que já que estamos falando aqui a respeito da visão do profeta Zacarias, é preciso que nos últimos dias a gente tenha muito cuidado com o assunto das visões, né? Cuidado com muitas visões que acontecem nos nossos dias, né? Nós acreditamos, eu acredito, mas é preciso ter um certo cuidado, né? Para que a gente não esteja sendo enganado. Nós bem sabemos que Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1, diz que Deus falou de várias formas e de várias maneiras. Hoje, ele vem falar pelo Espírito, vem falar pelo Filho, né? Vem falar pelo seu Filho. Então, a maior profecia é a palavra de Deus, né? Então, toda profecia ela deve estar sujeita ao crivo da palavra de Deus. Toda visão
ela deve estar pautada no crivo da palavra de Deus. Se não for assim, então corre um risco muito grande de ser uma visão que não venha da parte de Deus, né? É preciso saber se essa visão, se essa profecia, ela tem base bíblica, né? Tem base, porque existem muitos irmãos, eu não vou dizer que de má fé, mas por inocência, né? Por inocência espiritual, acabam tendo a vontade de ver alguém abençoado e ali acabam inventando, ou pela vontade, pelo desejo, traz uma palavra boa para aquela pessoa, dizendo que foi Deus que disse, mas na verdade é somente a sua vontade de ver aquela outra pessoa bem de vida, né? Mudar de situação. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma visão pessoal do perdão e restauração. Zacarias capítulo 3 e o versículo de número 4. A gente lembra, irmão, que o sacerdote Josué recebeu de Deus uma palavra de renovo espiritual, né? Ele precisava, a gente vê na lição passada que Josué, o sacerdote, estava com as vestes manchadas, ele estava sem autoridade diante de Deus, sem autoridade, sem ousadia para falar com o Senhor, né? Entretanto, Deus levanta agora o profeta e traz para Josué uma palavra de renovo, né? Uma palavra de conforto, porque Deus não quer que a gente permaneça de cabeça baixa por conta de uma falha, não. Deus quer que a gente fique de pé, levante e vença. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, muitas vezes nós precisamos desse renovo da parte do Senhor, porque o inimigo, ele luta contra nós e muitas vezes ele entristece a ponto de você não sentir mais o desejo de estar na presença de Deus, né? Muitas vezes a gente peca, a gente corremos em erro contra o Senhor e o diabo, ele usa isso, né? Ele usa isso, essa acusação do nosso pecado dia e noite, né? Para que não possamos levantar, né? E buscar a presença de Deus novamente. No entanto, quando a gente peca, é aí que nós precisamos recorrer ao Senhor. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é preciso estar sempre recorrendo ao Senhor, né? Deus, ele perdoa. A Bíblia diz que ele é justo e poderoso para perdoar. Então, vamos lá. Aí diz aqui, Josué, ele recebeu, como nós já vimos, essa palavra de renovo, né? Essa palavra também, esses profetas também, Ageu e Zacarias, também foi usado para o povo, não somente para as lideranças, né? Para o sacerdote e para o líder político, Zorobabel, mas também para o povo. Diz aqui, ó, o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais eram consequência da omissão em relação à casa de Deus. A gente observa aqui, irmãos, o seguinte: a construção, ela havia parado, né? Ela havia parado. Aí Deus observa que o povo agora estava trabalhando, plantando, colhendo, mas não se fartava, né? Ageu capítulo 1 e o versículo 6 ao 9, ele vai falar justamente sobre isso. A profecia ao povo veio por uma versão para que eles refletissem acerca da vida que estavam vivendo, né? O profeta disse: olha, vocês estão plantando, estão colhendo, mas não estão se fartando.
O que vocês estão fazendo, o lucro que vocês estão colocando no saco, mas é como se esse saco tivesse furado. Ou seja, vocês têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E qual era a causa disso? O profeta vai explicar qual era a causa desse problema, né? A causa desse problema é que eles tinham abandonado a obra de Deus, né? E agora eles estavam trabalhando em seus próprios interesses, né? Seus próprios interesses. O interesse do povo que a gente observa era as suas próprias casas, né? Ninguém estava interessado em fazer a obra de Deus. Perdeu relevância aquilo que eles tanto almejavam. Por quê? Porque eles agora estavam aprisionados pela vaidade, né? Cada um fazia o seu próprio interesse, a sua própria casa, e estava abandonada a casa do Senhor, né? Aí Deus fala a respeito disso. Isso é razoável isso? Que vocês trabalhem nas suas próprias casas e a minha casa fique deserta, né? E a minha casa fique deserta. Aí Deus fala: minha é a prata e meu é o ouro, né? Aí era como se Deus estivesse dizendo: vão trabalhar, vão fazer a casa, vão fazer trabalhar na minha obra, que eu trabalho por vocês, né? A partir do momento em que cada um de nós se desprendermos para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, Deus também com certeza vai trabalhar vai trabalhar na nossa vida e nós vamos receber as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, né? A Bíblia fala que hoje em dia, irmãos, vale salientar que muitos de nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses, né? Nossos próprios interesses. Nós sabemos que nós vamos partir desse mundo, né? Nós vamos partir para um lugar celestial, para as mansões celestiais. No entanto, hoje muitos de nós, do nosso povo, do povo de Deus, ele está com interesse em ficar. Observe que as mensagens dos púlpitos elas têm mudado. Ninguém prega mais, raramente se ouve uma pregação a respeito da volta de Jesus, né? Ou a respeito do céu, das mansões celestiais, né? Não, o povo está interessado em ficar aqui, né? É capaz de alguém dizer que se Jesus vai voltar a tal dia, uma comparação, Jesus vai voltar a tal dia, e a pessoa dizer: não, não volta agora não, porque eu ainda estou pagando o meu carro, ainda não comprei meu carro, não usufruí da minha casa nova. Então são coisas que estão atreladas ao povo de Deus. Infelizmente, a igreja está formando pessoas, né, para ficar. Com interesse agora, as mensagens elas são direcionadas a pessoas ficarem nessa terra, e isso tem que mudar. É preciso mudar. Diante da nossa visão, a visão da igreja deve ser o céu, né? Deve ser o céu. Vamos para o próximo ponto. 1.2. O resultado da mensagem dos profetas. Teve um resultado, porque tudo que Deus faz é com propósito, e Deus sempre alcança o seu propósito, né? O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus, e os líderes criaram coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da palavra de Deus, né? Olha só, Deus, assim os dois líderes criaram coragem e o povo, e também foi renovado pelo impacto da mensagem. Todo renovo que é da parte de Deus, ele tem um canal, né? E qual é o canal desse renovo? É a palavra, não tem outro, né? Se acontecer um renovo fora da palavra, não é renovo, é movimento, é sentimento, qualquer outra coisa, menos um renovo, né? Então é por meio da palavra de Deus, né? Só tem essa forma de renovo. Os profetas, ele vai falar aqui, ó, os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho, né? A gente observa que foi tão necessário que os profetas ficassem no trabalho, na obra, ajudando a lei. Por quê? A Bíblia já fala que sem profeta, sem a profecia, o povo se corrompe, né? Então, qual é a função do profeta?
no meio do povo de Deus naquela época. O profeta, ele corrige, ele denuncia e também encoraja, né? Era aquele que estava trabalhando nas arestas, estava parando as arestas, né? E mostrando a direção do que Deus queria realmente para o seu povo, visto que a função de um profeta é falar ao povo a vontade de Deus, que é diferente da do sacerdote. A função do sacerdote é representar o povo diante de Deus. E a do profeta se dá ao contrário. A função do profeta é representar Deus diante do povo, né? Então, esses profetas, eles permaneceram no meio do povo. Aí diz aqui, quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa. Responderam, Ciro, né? Olha só que coisa interessante. Quando os samaritanos e o povo da além do rio observaram que a casa estava se concluindo, eles foram tomar satisfação. Vieram tomar satisfação e perguntaram: com que ordem? Com a ordem de quem vocês estão edificando a casa? E eles responderam: Ciro. E eles encontraram uma cópia do decreto de Ciro, uma cópia do decreto que Ciro tinha dado ao povo, né, para que reconstruísse. Aí já fica claro que Deus estava ao lado do povo, ajudando na obra, ajudando nas tarefas, e assim, com certeza, se Deus está conosco, né, vamos fazer sempre a sua vontade e com êxito. 1.3. Um impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuou dando sua cooperação, né? Isso aqui, como nós já vimos, que eles permaneceram ali, dando a sua cooperação para a obra do Senhor. Aqui está, irmãos, a importância, né? A importância dos profetas na obra de Deus. Alguns anos atrás, não era comum, era muito comum a evidência do dom de profecia nas igrejas pentecostais, né? Entretanto, a grande maioria dos líderes das igrejas, eles começaram a fechar essas portas. Por quê? Porque estava havendo um exagero, né, nas meninices. Certo que tinha homens de Deus, mas também tinha aqueles que nós sabemos que são levados pela emoção, né, são indoutos ainda em relação ao Evangelho de Deus. E essas portas, e esses profetas meninos, por assim dizer, eles foram calados, né? Foram calados, foram censurados dentro da igreja, né? Mas também tem um lado que a igreja levou prejuízo. Quando eles calaram os profetas emotivos, por assim dizer, que eram levados pela emoção e diziam que Deus estava falando sem Deus estar, eles também calaram os profetas verdadeiros, né? Aí está o grande prejuízo, né? Porque agora não tem mais quem denuncie os pecados dentro da igreja. Não tem mais quem encoraje, né, a seguir a verdadeira vontade de Deus, né? Então é preciso, irmão, a gente retornar, né, que os profetas de Deus, os homens que têm o dom de profecia, o dom de profetizar, os dons, as pessoas que Deus usa de verdade, elas precisam ter a liberdade de adorar a Deus e se entregar, né, à vontade de Deus e falar aquilo que o Senhor está mandando, porque eu acredito que na igreja ainda há homens que são guiados pela vontade do Senhor, né? E acabou esta casa. A conclusão, os profetas permaneceram na obra
até que chegou à conclusão. Em Êxodo capítulo 6, o versículo 15, a casa foi edificada. Eu coloquei aqui essas fotos para a gente observar a diferença, né? O templo de Salomão, ele foi construído e foi destruído por Nabucodonosor, né? Agora esse templo de Zorobabel, ele era muito inferior em relação ao templo que Nabucodonosor destruiu, a ponto de que lá em Ageu a gente vai observar que, e também em Esdras, que os homens mais velhos, né, que viram essa casa, viram a casa que Salomão edificou, né, e compararam com essa que Zorobabel tinha edificado e acharam pequena, né, acharam sem valor, acharam que era muito pequena para a grandeza do Deus de Israel. Só que para Deus é diferente. Deus não está interessado em tamanho. Deus não está interessado se fulano é grande, se o templo é grande, se o templo é pequeno. Tanto que ele mostra, ele diz assim, ó, vocês que viram esta casa, né, que viram essa casa na sua primeira glória, né? Portanto, a glória desta última casa aqui, dessa menorzinha que vocês estão desprezando, ela será maior do que a da primeira. Porque a glória do primeiro templo era ouro e era prata, né? Ouro, prata e bronze, né? Essa era a glória do templo. Mas a glória no templo, essa agora, nesse templo de Zorobabel, não vai ser mais a glória do templo, vai ser a glória no templo. É o Senhor, Deus está dizendo, é eu que vou encher essa casa, né? Então, é isso que Deus quer. É pequeno, mas Deus valoriza, né? Não se preocupe, não se preocupa. Se alguém acha que você não sabe fazer, não sabe trabalhar na obra, Deus vai te usar da mesma forma que você é, pequeno ou sem saber, desafinado ou sem, entendeu? Mas Deus vai te usar, né? Ao lado aqui está uma foto do templo de Herodes, né? Herodes, ele quis fazer esse novo templo para agradar, né, os judeus, porém os judeus se negaram a deixar que Herodes destruísse esse templo para fazer um novo. Então, em cima desse templo, Herodes construiu um templo maior que cobriu toda a colina, né, toda aquela colina do monte onde estava o templo. Segundo ponto, o ministério profético uma prova da manifestação de Deus. 2.1 2.1 A manifestação sobrenaturais no Antigo Testamento, né? A gente vai vendo aqui, há muitos exemplos, irmãos, no Antigo Testamento, das manifestações sobrenaturais, manifestações que Deus usou para provar que era com aquelas pessoas, com seus enviados, né? Foi provas que Deus deu cabal de que ele estava trabalhando e executando através daquelas pessoas. Exemplos disso nós vamos ver aqui. O primeiro exemplo é Moisés, né? Moisés foi um homem que Deus usou para libertar o povo do Egito. Que está escrito, Moisés com uma vara fazia grandes maravilhas. Está em Êxodo capítulo 4 e o versículo de número 17. Aqui, irmão, a gente observa uma coisa, né? A gente observa uma coisa, é que as grandes operações de Deus, Deus usava coisa pequena. Deus usava coisa pequena. Você observa que com a vara na mão, Moisés abriu o mar, né? Com a vara na mão, Deus mandou ele toca nas águas e as águas se tornaram em sangue. A gente observa que com o lenço de Paulo, né, enfermos eram curados. Então Deus não precisa de coisa grande para fazer maravilhas, né? A sombra de Pedro, ela curava, né? A agulha de Dorcas, né? Então são grandes exemplos, pequenos exemplos que Deus demonstrou grandes poder através desses exemplos, né? Tem mais um aqui que a gente pode ver. Elias, o profeta,
foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel. Fez com que não chovesse, enfrentou os profetas de Baal. Esse aqui que nós estamos vendo, a gente observa que o rei Acabe ele estava dominando, era o que reinava em Israel. E esse rei, a Bíblia fala que não teve outro pior do que ele, do que Acabe, né? Nem antes dele, nem depois. Então, o que é que Acabe fez? Acabe direcionou Israel à idolatria. Acabe conduziu Israel para o povo idólatra. O que é que Elias fez? Deus suscita Elias. A Bíblia fala que Elias surge no contexto bíblico de repente, né? Ele vem trazendo contra a mensagem de Deus contra o rei Acabe, né? E ele fala que não vai haver chuva, né? Não vai haver chuva durante 3 anos e não chove. Observe que não chove. E nós sabemos que a divindade que eles adoravam, Baal, era considerado o Deus da fertilidade, né? O Deus da fertilidade, o Deus que dava o pão, o Deus que dava o pão. Entretanto, irmão, bem lembrando agora, existia em Israel nessa época uma estátua do Deus dele, Baal, e aos pés de Baal, toda madrugada, ao raiar do dia, aparecia cestos de pão, né? Segundo alguns historiadores, diz que ali aparecia cestos de pão. Porém, em um dado momento da noite, havia um toque de recolher. Ninguém poderia sair para a rua. E à madrugada amanhecia, o pão estava lá. Até que Elias resolve quebrar esse toque de recolher. E Elias viu, a história vai dizer que Elias observou que os sacerdotes de Baal colocavam os pães aos pés da estátua e dizia que era Baal que havia providenciado esse pão. Então Elias denunciava as farsas dos falsos profetas e do falso Deus, né? Elias também desafiou esses falsos profetas, como nós já vimos na lição passada, né, no Monte Carmelo, né, que era conhecido também como a casa, né, de Baal, né? Era a casa de Baal, que era também conhecido como um deus de fogo, né? Era Deus da chuva e Deus do fogo, Deus das plantações e Deus do fogo. Então, lá no Monte Carmelo, Elias invocou o Deus do real, o Deus verdadeiro, e fogo do céu desceu, até que o povo disse e reconheceu que só o Senhor é Deus, né? Tem mais alguns aqui, exemplos das manifestações de Deus, inúmeros exemplos, né? 2.2, as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Essas manifestações, irmãos, elas nos acompanham, a nossa caminhada, a nossa trajetória, a trajetória da igreja, né? É acompanhada pelas manifestações do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a própria preparação, e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério, né? A gente observa aqui que Atos capítulo 2, ele vai fazer menção dessa ação do Espírito, né? Dessa ação do Espírito. Agora a gente observa que no Antigo Testamento tinha a ação do Espírito, mas como era a ação do Espírito e qual a diferença hoje? A ação do Espírito no Antigo Testamento, nós sabemos que a Bíblia fala que o Espírito ele vinha sobre, né, sobre a pessoa, sobre algumas pessoas privilegiadas, né, reis, profetas, sacerdotes, né, e essa pessoa transmitia aquilo que Deus estava falando, né? Porém, o Espírito depois se retirava daquela pessoa. Hoje não. Hoje a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em cada um de nós, né? O Espírito não vem mais sobre cada um, ele está em nós, né? Ele está dentro de cada um de nós, né? Os dons
espirituais, são divinos, é um presente de Deus para a igreja, né? E existe também, como nós sabemos, dons espirituais e dons ministeriais dados pelo Espírito de Deus, né? Dado pelo Espírito de Deus. Dons espirituais são dom de cura, dom de profecia, dom de maravilhas, né? Aí vem os dons dos ministérios. Nós está aqui uma relação dos 9 dons espirituais, né? E os dons ministeriais, nós sabemos que é pastor, né, evangelista, né? Tudo isso aqui são chamadas para dons espirituais, né? Então a gente vamos vendo aqui. Quem tem vale salientar, irmão, que a gente vamos ver agora, que quem tem o dom de profecia, quem tem esse dom, quem Deus usa na profecia, não tem mais poder de quem Deus não usa, nesse sentido, entendeu? Quem tem o dom de profecia não é mais poderoso do que quem não tem o dom de profecia, né? A gente vê que acontecia algo acontecia na igreja de Coríntios, né? Na igreja de Coríntios havia uma divisão, ou seja, havia alguém era menosprezado por não ter o dom de línguas, por não ser batizado com o Espírito Santo, né? E ali eles achavam que quem falava em língua era mais poderoso do que quem não falava, né? Aí o apóstolo Paulo fala, quem fala em língua, né? Aí Paulo vai dar também um conselho, ele diz, buscai com zelo os melhores dons, né? E Paulo diz também, eu quero que todos vocês profetizem, né? Todos vocês profetizem, mas com ordem e com decência, porque estava virando uma bagunça, o povo perdeu o controle, querendo demonstrar que ser poderoso, querendo demonstrar ser usado, que estava sendo usado por Deus, eles extrapolavam, né? E aí Paulo vai corrigir esse erro que estava acontecendo na igreja, né? Então é necessário que a gente esteja também passando por esta correção, né? Sem excesso, todo extremo, lembrando que todo extremo é perigoso, né? Todo extremo é perigoso. Terceiro e último ponto, o ministério do profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinado por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. 3.1. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo em vários assuntos, né? Então a gente observa aqui que no Antigo Testamento a função de um profeta era ser boca de Deus para o povo, né? Para o povo. Aí é interessante, irmão, que na Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente não observa, não se vê ninguém indo buscar consultar profeta, né? Por quê? Porque agora nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso ao Pai, né? Não carece mais de intercessores para nos elevar, para falar com Deus em nosso nome, né? A Bíblia diz que o véu foi rasgado, o véu do templo foi rasgado, agora nós temos acesso direto ao Pai. Glória a Deus por isso, né? Letra A. Em Ezequiel 20, o verso 2, os anciãos vieram a Ezequiel para consultarem ao Senhor por eles. Então aqui nós estamos vendo, irmão, esses exemplos, que era sobre vários assuntos que se vinham consultar os profetas. Assunto de casamento, assunto de viagem, assunto de família, né?
Entretanto, agora não precisa mais consultar profeta, né? Ainda hoje, irmão, a gente vê alguém consultar a irmã fulana de tal, que Deus está usando, né? Não precisa, não precisa, né? Muitas vezes a gente observa essas situações de gente atrás desses profetas. Busca Jesus, fala com Jesus que ele fala contigo, né? Vemos aqui outros exemplos, né? Vários exemplos de 1 Samuel a respeito das jumentas, né? Do rei Saul, do pai do rei Saul, né? Também temos outra consulta que foram consultar os profetas a respeito de uma pessoa doente, se ele iria morrer ou não. Vemos aqui também Moisés, que transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, né? Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo, né? Entretanto, agora não carece mais de ir buscar orientação de profeta, a gente busca a orientação de Deus, né? Entre os dons espirituais está o dom de profecia, de profetizar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e o versículo de número 17. E profetizavam. Profetizar é para todos, né? Profetizar é para todos. Agora, ministério profético é para alguns, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo também falando em 1 Coríntios, ele diz, eu quero que todos vocês profetizem, né? 1 Coríntios capítulo 12, se não me engano. Já no capítulo 14, né, se não me falha a memória, ele vai dizer, porventura são todos profetas? Não. Então, ali nem todos têm a chamada ministerial de profeta. Quem é o profeta ministerial? É aquele que prega a palavra de Deus. É aquele que Deus dá o dom da palavra para a ministração da palavra, né? Então, ter alguém, o dom de profeta, de profecia, não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Então é isso que justamente isso, como nós estamos falando. No ministério profético é aquele que ministra a palavra de Deus, a profecia maior, que é a mensagem do Pai. A gente observa, irmão, que no Antigo Testamento, como nós já vimos, o profeta era uma espécie de mediador. Agora não, nós temos um único mediador, né, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procurar usá-lo para responder consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, etc. Então não precisa ninguém ir buscar essas pessoas, né? Ninguém está procurando profeta, consultar profeta. Hoje você consulta o Pai, consulta a Deus. Você tem livre acesso. Nós temos livre acesso concedido por Jesus na cruz do Calvário, né? Essa é uma das grandes maravilhas conquistadas por Jesus, é o nosso acesso ao Pai, né? Então, no entanto, irmão, a gente vê muitos irmãos que sempre vão atrás, né, da irmã fulana, do irmão Beltrano, para saber a respeito de alguma coisa, de relação a alguma coisa da sua vida, né? Mas isso não cede, não deve ouvir, não deve dar ouvidos a essas pessoas, né? Alguém tem uns profetas, irmão, que chega na casa da gente na hora do almoço, né, na hora do lanche, vem trazer aqui uma mensagem de Deus. Na verdade, ele vem atrás foi do almoço, né? Vem atrás foi da janta ou qualquer coisa que seja. Não dê ouvido. Você tem acesso ao Deus vivo, né? Nós temos acesso ao Deus vivo. Então, nós vamos dar aqui continuidade, né? No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador, né? Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta, né? É isso aqui que nós acabamos de falar. No Novo Testamento nós vamos direto ao Pai, né? Direto a Deus. Tem muitos profetas por aí, muita meninice, tem muitos também
profetas, homens de Deus, de verdade, né? Pessoas que são usadas por Deus, né? Eu vou contar aqui um exemplo de um certo pastor, aqui bem rapidinho. Ele estava dirigindo o culto e um pregador mandou uma irmã levantar a mão e contou quantos dedos tinha na mão da irmã. Ela disse 5 dedos. Aí ele disse: olha, em 5 dias você vai estar contando uma benção. Quando esse pregador terminou de pregar, o pastor da igreja levantou e disse: a irmã dos 5 dedos, levante-se aí. Levante-se aqui, pregador. O pregador levantou e a irmã disse: quantos dias tem na sua mão? A irmã disse: tem 5 dedos. Ele disse: se em 5 dias você não estiver contando uma bênção, aqui, como disse o pregador, nunca mais ele vai pregar em igreja onde eu estiver. Então, se nós fosse filtrando, peneirando as profecias, os falsos profetas sumiriam, né? Sumiria, aí eles iam ter mais receio de profetizar, coisa que Deus não mandou falar. A nossa conclusão, ela diz o seguinte, eu usei aqui, irmãos, um versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 20 ao 23, que diz: examinai tudo, retendo o bem, né? Abstendo-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na próxima semana estaremos lecionando sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Peço aos irmãos aí, dê o seu joinha, né? Compartilhe, se inscreva aí no canal, é de graça, não paga nada, né? E o Senhor vos recompensará com bênçãos do céu. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.